pessoalzinho do YouTube, aqui quem fala sou eu, Lucas Queira, para mais um vídeo falando sobre agora a encarnação. Eu tô devendo um vídeo falando sobre a misericórdia de Deus. Não se preocupa que quando eu tiver vontade, logo sai. E por enquanto, já que eu tô sem vontade de fazer isso, eu tô com a vontade de fazer um vídeo falando sobre a encarnação da alma, reencarnação da alma, na verdade. É o que eu tô fazendo ele, porque caiu na telha fazer. Enfim. Bem, existem três opiniões, não, só duas opiniões falando sobre a reencarnação da alma. Mas também vou citar uma terceira que não é relativamente sobre a reencarnação da alma, mas algo relativo a isso. Mas, ainda que apocadamente, enfim. A primeira diz que a alma pode reencarnar somente com outro corpo humano. E outra diz que a alma pode reencarnar com corpos de animais, inclusive até mesmo de vegetais. É como se eu morresse, eu fui um homem mau na minha vida, aí eu morro e renasço como um cachorro brabo. Aí eu sou um cachorro muito brabo na minha vida, e eu morro e renasço como uma planta. Aí eu sou uma planta muito mal na minha vida, minha alma é destruída. Enfim. Ok. Vamos falar sobre a primeira opinião, porque ela é mais legal de se falar. Também é uma que mais está mais próxima da verdade, porque eu reencarnar como cachorro, não. Ok. Devemos saber que todo ato em si mesmo, considerado anteriormente à matéria, ele é indeterminado a qualquer matéria, ou seja, ele é infinitado a qualquer matéria. Desta forma, digamos assim, a forma do fogo, considerada anteriormente à matéria, ela nem está determinadamente neste fogo ou naquele fogo. Nem está determinadamente neste corpo, nem naquele. Mas é somente quando se une a este corpo, limita-se a este, ou seja, finita-se e não pode estar em nenhum outro corpo mais, porque finitou-se a ele. E isto se dá porque quando o ato se une à matéria, o ato toma para si uma inclinação que tem para sua matéria para constituir a perfeição do composto, do todo. E por isso que todo ato busca sua própria perfeição, tanto para si como para sua matéria. E por causa dessa inclinação que o ato tem para sua matéria, de defender, constituir, aperfeiçoar o composto, o ato não poderia se unir a outra matéria. É porque justamente tem uma inclinação a esta e a esta somente, porque foi limitado, individualizado e sustentado por esta matéria. Então ele não poderia sair desta matéria e ir para outra, justamente porque tem uma inclinação a esta. E da mesma forma, porque a alma do homem é o ato do corpo do homem, unindo-se a este corpo, quando se separa dele, ainda assim mantém uma inclinação a ele, uma ordem a ele, porque foi individualizado e sustentada por ele. E não poderia ter esta ordem a outra matéria, porque se uma e a mesma alma tivesse uma e a mesma ordem a muitas matérias, não se individualizaria por esta ou por aquela, justamente porque a individuação da forma pela matéria supõe uma relação daquela para esta. Mas se a alma não pode se individualizar, acontece que, bem, as almas de todos os homens seriam as mesmas, o que já foi refutado por mim num short meu. Mas, como não são as mesmas, segue-se que a alma não pode ter uma e a mesma ordem para muitas matérias diferentes. E nem pode ter uma ordem para esta matéria, uma ordem para esta, uma ordem para aquela. Porque, bem, quando as coisas convêm numa razão comum, sempre há uma e a mesma relação a estas coisas sob essa razão comum. Por isso que não é por uma paternidade que o pai é pai deste filho e por outra que é pai desse outro filho, mas por uma e a mesma paternidade é pai dos dois, que convém em uma só razão, que é de filiação. Isto, bem, é possível porque a relação se distingue do seu fundamento por uma distinção modal, mas eu vou explicar isso em um outro vídeo, então não se preocupe com isso agora. Portanto,
novamente, como a alma é ato do corpo do homem, unindo-se a este, individualizando-se por este, tem uma ordem a este e não a mais nenhum outro corpo. É claro que Deus poderia, por sua infinita potência, pela sua potência absoluta, forçar uma união de uma alma com outro corpo. Ainda assim, Deus não poderia tirar a ordem desta alma para o corpo ao qual se individualizou, porque Deus não pode alterar o passado. E por causa disto, se Deus unisse uma alma com o corpo ao qual esta não tem uma ordem, bem, aconteceria que esta união seria uma violência. Porque uma violência é tudo aquilo que vai contra a inclinação natural de uma coisa. Assim, se a matéria se inclinasse naturalmente a esta forma, mas Deus forçasse uma forma diferente a esta matéria, iria contra a inclinação natural desta matéria e seria uma violência. E como a providência divina não pertence destruir a natureza, mas sim conservar, por isto não convém a Deus, em sua infinita justiça e misericórdia, forçar uma união de uma alma em outro corpo. E por isso que não vai haver reencarnação no juízo final, mas sim ressurreição. E Deus também, Jesus Cristo não reencarnou, mas ressuscitou. Porque, bem, já sofreu bastante na sua paixão. Agora a sua alma ainda vai sofrer ainda mais. Está em um corpo diferente daquele perfeitíssimo que Deus criou para ela. Poxa, é peidar na farofa, né, amigos? Agora, quanto à parte da alma poder encarnar-se como animais irracionais e vegetais, deve-se saber que, bem, os animais irracionais, ou todos os animais que não o homem, são irracionais. E todas as plantas são insencientes, insensuais, ou seja, elas não possuem a potência sensitiva. E os animais que não o homem não possuem a potência racional. Mas a potência sensitiva e racional são propriedades e diferenças da alma, as quais não podem ser separadas naturalmente dela. De fato, nenhum agente natural poderia separar da alma de nenhuma coisa as suas potências, as suas propriedades. Como nenhum agente natural poderia separar do triângulo a sua propriedade, a soma dos seus ângulos internos de 180 graus. Neste caso, nem Deus poderia, porque essa propriedade é uma e a mesma entidade com o triângulo, ou seja, novamente uma distinção modal. E, bem, se somos da opinião dos que admitem uma distinção modal apenas, e não da natureza da coisa, ou seja, como se fossem entidades diferentes entre a alma e as suas potências, Deus, de certa forma, não poderia separar a alma de suas potências, como se separasse o intelecto da alma aí reunisse com ele de novo. Não, não poderia. Ou poderia, enfim. O que convém, isso não convém ao caso. Convém apenas dizer que nenhum agente natural poderia fazer isso. E se assim não pode fazer isto, e como Deus também não poderia, mas a Deus não conviria, porque seria destruir uma perfeição e a natureza mesma da alma, a alma não poderia encarnar-se como um animal irracional, conservando em si a racionalidade, e nem poderia encarnar-se como um ser vivo, insenciente, mantendo em si a potência sensitiva. Do contrário, seria possível dizer que a coisa mesma é senciente ao mesmo tempo que não é. Ou poderíamos dizer também que todos os vegetais, todos os animais irracionais são homens, porque possuem alma humana. Ora, a coisa toma a sua definição da sua forma. E se é uma alma humana que está em corpos diferentes, esses corpos são humanos. E se a alma humana está em animais irracionais e vegetais, isso tudo também é um ser humano. É um e o mesmo humano. O que, como é ridículo de afirmar, não podemos conceder esta opinião. Também poderia refutar isto de outra maneira, dizendo que todo ato reclama para si uma potência que lhe é própria. Assim como, por exemplo, a forma do fogo, o ato do fogo, não poderia unir-se a uma matéria que seria própria da água, já que se cancelam entre si, e nem poderia unir-se a qualquer outra matéria que não aquela que é própria do fogo. Por causa disto, como a alma humana
reclama para si uma potência que é dispositivamente humana, ela não poderia unir-se a uma potência que não é humana, mas dispositivamente de qualquer outro animal, já que o ato reclama para si algo que ele é próprio. E por que isso? Porque a matéria em si, em sua própria essência, é desnuda, ou seja, apetece indeterminadamente a todas as formas, e é preciso que o agente natural imponha disposições da matéria para aplicar-lhe mais esta forma do que aquela. Então, se a matéria não tem disposições daquela forma, mas, digamos assim, por um acaso, ela eduz de si esta forma, irá sofrer uma violência. Tanto que isto é metafisicamente, não, no mínimo fisicamente impossível, ou metafisicamente impossível que a matéria por suas próprias forças, ou a gente por suas próprias forças, concedesse à matéria uma forma a qual não está disposta, mas que está disposta a uma forma contrária. Como se, digamos assim, um corpo, um agente, esquentasse a matéria e ela ficasse fria. Ou esquentasse a matéria e ela virasse um fogo frio. Não seria possível isso. E por conta disso também não seria possível que a alma viesse encarnar como um cachorrinho. Ou, inclusive, como uma pedra, algo irracional. Bem, supostas todas estas coisas, pré-notadas todas as premissas, a conclusão se segue aos bem preparados. Agora, aquela terceira opinião que eu queria falar sobre, não é sobre a encarnação, mas algo que é muito comum entre os pagãos, principalmente os teosofistas, nossa, lá vem aqueles pagãos dizer, olha só, o Tomistinha de 13 anos refutou o paganismo. Não, bem, aqui eu tô palpitando, né? O que eu vi desse teosofismo, eu vi no livro do Tiago Sinibaldi, Os Elementos de Filosofia, e eles afirmam que a alma, quando se torna perfeita o bastante, ela se une com o Supremo, perdendo a sua personalidade e trocando-a pela personalidade do Supremo. Isso, de fato, não é impossível. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Porque, de fato, se Deus pôde, antes mesmo de Jesus do corpo de Jesus, não, no instante mesmo que Jesus existiu, fazer com que a sua personalidade fosse divina, sem nunca ter sido humana, Deus poderia fazer com que uma personalidade humana fosse perdida e trocada por uma divina. Deus pode fazer isso, mas convém a ele fazer isso com quem não é divino? Pergunto isso porque Deus é justo. E a justiça pertence a dar coisas desiguais às pessoas desiguais. Melhor, dá a cada um aquilo que merece. E como nenhum santo na Terra pode participar infinitamente dos méritos infinitos de Jesus Cristo, justamente porque possui uma personalidade humana limitada, e como para ser divino é preciso ser infinitamente digno disso, divino no sentido de ter a personalidade divina, é preciso ser infinitamente digno para isto, nenhum santo na Terra seria digno de receber a personalidade divina, ser uma das pessoas da Trindade. Porque, bem, ele não tomou disso, não recebeu disto dos méritos de Jesus Cristo. Tanto que nem mesmo Maria, a mais perfeita de todas as criaturas, foi digna disso. Foi digna de ser mãe de Deus, mas não de ser deusa, uma deusa, o próprio Deus, na verdade. E se Deus não desejou isso para a própria mãe, é porque os méritos de Jesus Cristo são impossíveis de ser participados infinitamente. Pode ser participados de uma ordem diferente, na ordem hipostática, como aconteceu com a Virgem Maria, mas não infinitamente, que isso sendo próprio do próprio Jesus Cristo, já que ele recebeu essa dignidade porque ele é justamente Deus, ele pode fazer tudo, ele é digno de fazer tudo. Por causa disso, logo antecedente logo a consequência. Portanto, etc. Até mais.